Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Rodrigo de Castro. E nesse dia em que o presidente Lula fez aí o seu discurso, a semana política está para lá de agitada, e tivemos também no Supremo Tribunal Federal o início do julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro. Agora, suspensão só naquele caso lá do triplex do ex-presidente Lula, do qual ele foi acusado e preso. Mas ainda temos aí outros casos, outros processos. O que o senhor achou? Qual a avaliação do PSDB nesse processo envolvendo aí o ex-juiz Sérgio Moro? Olha, primeiro é claro que uma decisão do Supremo a gente tem que sempre respeitar. E eu acho que ela escancara alguns fatos relevantes, né? Nós tivemos um julgamento, né, uma operação, a Operação Lava Jato, que foi importante por uma parte ao país, né, que desnudou aí um grande esquema de corrupção, mas, ao mesmo tempo, ninguém está acima da lei, nem mesmo os agentes, né, incumbidos, principalmente os agentes incumbidos de exercerem a jurisdição. E, nesse caso, também está mostrando que houve, claro, exageros muito grandes por conta de quem não poderia nunca transgredir a lei, no caso, procuradores e juízes. Então, eu acho que é importante também esse debate. A gente, da mesma maneira que a Lava Jato ela significou um julgamento da política, eu acho que também as ações do Poder Judiciário, elas não podem estar acima da lei. Então, nesse particular, é importante esse julgamento do Supremo. Nunca houve um discurso, aliás, não é discurso, é um voto de ministro do Supremo Tribunal Federal tão forte como Gilmar Mendes, que chamou o juiz federal Sérgio Moro, então juiz, né, de juiz investigador, dizendo que lá em Curitiba se montou um grupo que provocou um desastre. Ele fala de uma grande crise, talvez a maior crise na Justiça Federal. O senhor não achou um voto e uma reação forte demais do Supremo para com a própria Justiça? Quer dizer, não seria o caso de argumentar só juridicamente? Olha, primeiro, é lamentável que a gente tenha uma operação que a população acreditou tanto a Lava Jato que tenha cometido equívocos muito fortes também. Acho que isso, né, a Lava Jato, acha que cometeu equívocos? Isso está claro, né, nas mensagens, né, no Telegram. Ela teve enormes acertos, mas ela teve também erros muito graves, né, uma combinação. Juiz, né, ou juízes e procuradores não podem jamais ter um comportamento como parte de um processo. Então, eu acho que fica patente isso, mas, ao mesmo tempo, mostra uma fortaleza das instituições brasileiras. Nós temos aí um processo absolutamente transparente, democrático, um julgamento acontecendo e a vida do país transcorrendo normal. Acho que isso mostra também uma maturidade das nossas instituições. Nós todos somos preocupados, né? A gente né, vocês como jornalistas e nós como agentes políticos, nós nos preocupamos muito com o fortalecimento da democracia, né? E é uma planta que você tem que regar o tempo todo a democracia. Então, isso mostra que, apesar de tudo, a democracia no Brasil ainda é robusta. Agora, deputado, o senhor é advogado, por que lá atrás deixaram o processo seguir em Curitiba? Foi tudo normal, ninguém reclamou quando o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula, depois foi para a segunda instância, que reforçou a condenação. Tudo que vinha parar aqui no Supremo, em relação a esse caso, a maioria das coisas, o Supremo aprovava como se nada tivesse acontecido. Aí passam 5 anos e, não, gente, olha, vamos anular tudo aí, porque não tinha que ser lá, tinha que ser lá em Brasília. Por que não fizeram isso antes? Né? O país ficou aí. Qual é a credibilidade, a segurança jurídica que as pessoas vão ter a partir de agora, se, não, o que a gente fez lá atrás não valeu mais, agora o que vale é o que a gente está fazendo aqui. Por que isso? Olha, sem entrar no mérito da decisão, mas o Supremo também é uma casa que tem uma política, né? A política fala forte ao Supremo. Os tribunais superiores todos, né, de uma maneira geral, são um viés político. Tem uma face onde são afetados pela conjuntura política. Eu não digo nem a política partidária, mas a conjuntura política como um todo. E é claro que essa conjuntura ela vai mudando de acordo com
a realidade de cada momento. E esse momento é um momento bem Mas diferente. a letra da lei é uma só, deputado. Sim, mas o tempo muda, o tempo é dinâmico. Então, de novo, sem entrar no mérito, nós temos hoje um cenário político completamente diferente de 4 anos atrás ou de 5 anos atrás. E assim é que caminham as instituições, é a maneira de funcionar do Supremo, a própria composição também dele, né, vai variando ao longo do período e, é claro, os entendimentos também vão mudando. Então, faltou coragem lá atrás para o Supremo e agora o Supremo teve coragem, é isso? Olha, assim, é muito difícil para a gente dizer que nós temos acesso a uma parte só do processo, né, e das provas elencadas. Mas eu acho que houve um processo ou, né, um caso específico do ex-presidente Lula e que ele tem uma dimensão também que transcende o próprio episódio em si, né? É uma série de eventos que culminam também com a nossa realidade de hoje e é uma decisão ainda de uma turma do Supremo, quer dizer, né, a gente não sabe nem qual que é o pensamento do pleno, mas ela, claro... A anulação das condenações foi uma decisão monocrática ainda, né? Então, você tem a ali, suspeição ainda está empatada, né? Você tem ali uma decisão de um ministro, você tem a decisão de uma turma e a gente, né, não sabe nem se isso vai para o pleno ainda. Então, isso mostra que realmente escancara as divisões no Supremo, né? Nós tivemos uma decisão do Fachin bem diferente da turma em que ele está inserido, e a gente nem sabe como é o entendimento no pleno desse sujeito. É o Supremo. Né? É isso que o senhor está dizendo, é o que os alemães chamam de espírito do tempo. Eu aprendi no acompanhamento político aqui de que quem vai contra o espírito do tempo é atropelado. E aí, o espírito daquele momento ali da Lava Jato era de destruição da política antiga, daquela maneira antiga de se fazer política. E quais são as consequências? Renovou o Congresso, melhorou? Com certeza nós tivemos uma renovação grande no Congresso, mas eu não diria que nós temos hoje um Congresso melhor do que há 4 anos atrás. Eu acho que o grande desafio de cada um de nós é procurar, claro, sempre aprimorar o seu trabalho, mas com certeza você querer varrer da política e trazer novos elementos, novas pessoas para a política, e às vezes pessoas que não têm base, não têm uma história, isso é claro, isso nunca termina bem, né? Uma pessoa, para ter uma trajetória política, ela tem que ter uma caminhada, tem que ter anos de estrada, ela já tem que ter, né, o seu trabalho tem que sofrer um permanente escrutínio. É isso que é bom para a política, é isso que faz realmente o verdadeiro político, aqueles que ao longo de intensos anos de trabalho e que no final ainda são julgados pela população aptos a continuarem o seu trabalho. Então, você querer de paraquedas trazer alguém para a política porque é novo, só porque é um discurso de novo, uma embalagem nova e que isso vai mudar a vida de cada um de nós, isso não existe. Não existe salvador da pátria. Isso, toda vez que o Brasil acreditou em um salvador da pátria, se deu mal. Está mudando? Eu creio que nas eleições, conforme eu disse, nas eleições do ano passado para prefeito, acho que já houve uma guinada, sim, em relação a uma realidade mais ponderada das pessoas pensarem mais no seu voto, pesarem mais as consequências, olharem mais o ambiente de uma maneira geral com muito mais cuidado. Eu acho que sempre que isso acontece, isso é muito mais benéfico do que uma situação diferente. Por falar em deputados, né, nessa renovação aí, temos o caso Daniel Silveira. Quando é que julga o deputado que ameaçou o Supremo Tribunal Federal? Agora há um processo, né, no Conselho de Ética da Câmara que vai transcorrer e que aí eles vão sugerir né, eventuais penalidades à conduta do deputado. Mas, sem dúvida nenhuma, é ruim a gente personalizar, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a atitude dele, ela demonstra, né, alguém que veio de fora na política, com uma aura de realmente trazer algo novo, algo diferenciado, e que, né, teve uma conduta e discursos, não só uma conduta naquele dia, mas diferentes condutas e diferentes discursos completamente desconectados do que se espera de um parlamentar, de um representante da população brasileira, que tem que ter um comprometimento, seriedade, né, tem que procurar agir com o máximo de cuidado e, no entanto, nós tivemos uma conduta completamente adversa daquilo que se esperava de um novo na política. Então, eu acho que isso é um caso realmente emblemático dos erros que se comete
quando a gente tem uma situação de realmente ruptura em termos de política. E se tratando de renovação, a Câmara e o Senado também foram renovados, né, eleitos novos presidentes. Já estamos há um mês aí da nova mesa diretora da Câmara. Como é que o senhor avalia o trabalho do presidente Arthur Lira? Olha, a gente tem que contribuir com o país. Então, a gente está participando intensamente dos debates acerca dos temas apresentados no Congresso Nacional. Nós temos um início, claro, bastante difícil. Nós estamos numa conjuntura extremamente grave, né? A questão da pandemia nos choca a todos. O Brasil aí é o país hoje percentualmente campeão de mortes no mundo. É um título que ninguém gostaria de ostentar, que é uma vergonha, é uma mácula para todos nós. Ultrapassou os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, nos impele, né, nos força a gente procurar dar respostas para a população. Então, a par das polêmicas que aconteceram nesse mês, eu acho que o saldo é positivo no momento em que o Congresso, né, em termos econômicos, nós votamos e enfrentamos debates importantes, a questão da autonomia do Banco Central, a questão da PEC emergencial e também medidas de realmente trazer o protagonismo para casa no enfrentamento à pandemia. Nesse período todo de um ano, toda vez que o Congresso assumiu essa postura, foi bom para o país. O Congresso é que produziu o auxílio emergencial de R$ 600. O Congresso é que trouxe de novo o debate da importância da gente restabelecer o auxílio emergencial, claro, sobre novas perspectivas, mas da sua importância de manutenção dele. E agora é o Congresso que está chamando o governo à realidade no sentido de buscar vacinas. A gente, hoje, quer dizer, houve um discurso, né, do próprio presidente da República de que a gente não podia abandonar a economia, né, diz que essa é uma crise que a economia que era o ponto central. E a gente está vendo que não é isso. Né? Se a gente for pensar em termos econômicos, o auxílio emergencial são aí, né, durante muitos meses foram R$ 600, agora mais 4 meses. E se a gente pensar no preço da vacina, $6, quer dizer, R$ 40 mais ou menos aí, faz muito mais barato você, né? Em termos econômicos, você vacinar a população, criar a imunidade de rebanho, trazer saúde e paz às famílias para que elas voltem a poder trabalhar, a poder se encontrar, a poder sair, que é o que todo mundo quer. Mas isso é um assunto executivo, né, do governo. Sim, mas e quando o governo se omite ou quando o governo age errado, cabe ao Congresso Nacional trazer esse debate para dentro da nossa casa e assumir o protagonismo. Isso aconteceu de maneira muito clara na condução do Senado e da Câmara nesse mês e foi bom para o país. Inclusive, quer dizer, no momento em que os presidentes das duas casas foram e assumiram o debate de que estados e municípios têm o direito de comprar vacina. Isso é lógico, é evidente, parecia tão claro, mas não era o praticado pelo governo. De abrir para a iniciativa privada também, claro que ajudando o SUS, mas que ela possa ajudar nessa demanda praticamente enorme, né, que nós temos no Brasil por vacinas. Então, foram debates importantes e que foram trazidos pela Câmara. O próprio envolvimento para que a nossa Agência Nacional de Saúde, quer dizer, a Agência Nacional Anvisa, né, que ela tenha mais rapidez, mais celeridade, sem abandonar os critérios técnicos para avaliar as vacinas. A gente precisa de vacinar em massa a população brasileira, para que o Ministério da Saúde tenha uma agilidade maior, para que o Ministério das Relações Exteriores não corrompa esse processo com um discurso absolutamente terraplanista. Né? Então, tudo isso são ações que o Congresso Nacional está ajudando o país e, claro, com um diálogo com o governo federal. O Congresso vai fazer essa ponte também com os governadores, uma vez que eles vêm aí com o documento Pacto pela Vida, pedindo o auxílio do Congresso para conseguir com que o governo federal monte ali uma sala de situação, alguma coisa desse tipo, ou isso seja montado no Congresso para poder facilitar na compra de insumos, no deslocamento de UTIs, porque nós estamos com vários estados com a taxa de ocupação acima de 80%, e que muitos governadores estão reclamando, pedindo que o Congresso faça essa interlocução. Isso vai ser feito? Já está sendo feito. Nós vivemos num país de dimensões continentais, gigantesco, né, são 27 estados, então cada um tem uma realidade diferente, e ao mesmo tempo nós temos um sistema único de saúde. A coordenação do governo federal é muito importante nesse momento. Então, no momento em que há
uma lacuna por parte do governo federal, erros de condução no Ministério da Saúde, ajudar os governadores e ajudar a nossa população. Perfeito. Deputado, só uma curiosidade, o Congresso está funcionando virtual, remoto, né? Na verdade, semipresencial, né? Uma parte está aqui e uma parte está remota, mas nesses dias agora de recrudescimento da pandemia, sim. Você acha que atrapalhou, de certa forma, articulações ali no plenário? É claro que a atividade congressual ela é uma atividade de diálogo. Então, né, você encontra, se você tem um plenário, tem as comissões, você todo tempo está conversando com o outro, acompanha mais de perto as agendas do governo federal. E eu me sinto muito à vontade de dizer isso, porque mesmo durante a pandemia, toda semana eu vinha a Brasília. Quer dizer, de carro, né? Eu vim de carro durante 6 meses e uma parte agora de avião. Mas eu nunca deixei de vir a Brasília. Eu acho que isso fez uma diferença para o meu trabalho. Agora, é claro que é impossível você pensar no Congresso Nacional um ambiente fechado, né, vocês conhecem muito bem ali, sem janela, carpete, que transitam ali normalmente por dia mais de 10 mil pessoas, num plenário que são mais de 500 pessoas, todo mundo ali convivendo agora na pandemia. Realmente um ambiente absolutamente insalubre nesse momento. Então, como outras profissões do Brasil, nós também temos enormes dificuldades de adaptação nesse momento. Mas, sem dúvida nenhuma, o ideal era que nós tivéssemos um funcionamento normal, as sessões presenciais. Mas a pandemia, o aspecto sanitário não nos permite isso nesse momento. Perfeito. Conversa boa aqui com o líder do PSDB na Câmara, o deputado Rodrigo de Castro. É um programa que visa exatamente levar até você a opinião de cada partido político, de cada líder, e que você tenha a sua opinião. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.